Deixa eu ver aqui. Consegue me ouvir, Ara? Olá, Lucas, tudo bem? Tudo certo. Vamos então, começando mais um evento do Método Alavanca. Eu sou o Sim. Lucas, diretor da Culturalize Gráfica. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre um tema muito importante dentro das empresas, que é a ética como diferencial no mercado de trabalho, ou seja, qual que é a importância da ética no mercado de trabalho, nas empresas, para as pessoas e como que ela pode ajudar também no desenvolvimento da carreira profissional. Gostaríamos de dar as boas-vindas ao Fábio, ao R. Barbosa 85, ao Paulo Felipe, todos que estão nos acompanhando nesse momento. E aí nós vamos começar, lembrando que aqui nós vamos fazer um bate-papo, não é somente uma live, mas sim uma conversa para ajudar no desenvolvimento profissional de vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Para começar essa noite, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta e debater aqui com a Yara. Quando a gente fala em ética, tem uma outra palavra que tem uma relação com a ética, que é a questão da moral. Então, queria, para nós começar essa nossa conversa, qual que seria a diferença entre a ética e a moral para nós começar, para nós dar início à nossa live? Na sua opinião, qual seria a diferença? O que seria a ética e a moral e qual seria a diferença? Bom, Lucas, a diferença entre a ética e a moral é que a ética ela tá acima da moral, né? A moral Uhum, seria as regras que são impostas tanto pela sociedade, no seu trabalho, na sua empresa, tem uhum, sempre alguns regulamentos a se seguir. uhum, Cabe a você fazer um julgamento interior para ver se aquilo é realmente certo ou errado. E aí entra a ética. Por mais que seja uma uhum, regra, talvez ela não seja uma regra tão legal assim que possa até ser quebrada. E a gente tem isso em constante na nossa sociedade, né? Algumas regras são impostas, depois com o tempo são revistas, então isso vai uhum, criando padrões éticos que nós temos hoje, né? uhum. Interessante isso que tu trouxe, e até complementando essa questão, né, para você que está nos acompanhando, entender um pouquinho melhor sobre essa questão da ética, e complementando também o que a Yara disse, a ética ela vem muito na questão do latim, que é ethos, que significa modo de ser, e a moral Sim, vem do mos, que é o comportamento. E o que acontece que nós vemos uma sociedade, nós temos o quê? Regras. E essas regras vão acabar o quê? Regendo o nosso comportamento, seja dentro da nossa sociedade, seja dentro das nossas empresas. E o que regula o comportamento da ética, principalmente no mercado de trabalho, é a cultura que nós aprendemos nas empresas, com as pessoas, ou seja, no geral, com quem que a gente convive que vai gerar esse comportamento. E aqui a moral entra no seguinte, como tu mencionaste, um costume. Vamos pegar, por exemplo, essa questão da Copa lá no Catar. Eles têm o costume de não consumir bebidas alcoólicas nos estádios. Isso é o quê? Uma moral que eles colocaram que as pessoas seguem. Só que a moral, ela não tem um certo e um errado. Por quê? Possivelmente, quando a gente lá no Catar, não beber próximo aos estádios, para eles podem ser normal. Mas para nós, aqui nós já achamos estranho, né? Bah, imagina, por que eu não posso beber
Daqui a pouco no local, a minha Ainda mais cervejinha lá, né? cerveja, né, Estourar a Lucas? tampa, tudo, né? Estourar lá no meio dos amigos, né? Tá lá no bar acompanhando o jogo. Então, o que que diferencia da moral da ética? Muito a questão do certo e do errado. Por quê? Aquela regra que eu criei, que eu impus, tá certo? Será que eu não estou prejudicando alguém? E é isso que a ética vai nortear a pessoa. Então, aquela regra, será que está fazendo eu buscar o bem comum, ou seja, não prejudicar o meu próximo? Então, é isso que a ética trabalha, é a questão mais racional, é o caminho. Qual o caminho que eu devo escolher? Certo, errado? E a Lucas, moral é o comportamento, a decisão que eu vou tomar. Então, basicamente, é isso. a gente estava Complemento, até Yara. comentando, né, que Uhum. a ética, ela chega um pouco assim com a filosofia, né? Porque Isso, os pensadores gregos tinham pensamentos sobre, já que se questionava muito a ética naquela época, né? isso. Exatamente. O que nós podemos falar sobre a questão da ética, quando a gente fala, a gente tem que entender muito também uma questão filosófica. Então, quando a gente fala em ética, nós temos diversas correntes. E nós temos três tipos de corrente, então, que são os sofistas, que eles trabalham uma moral, mas uma moral não muito ética. Por quê? Você pode utilizar qualquer meio para atingir o quê? Um objetivo ou uma verdade. Nós temos o Sócrates, que ele já vê a ética como tu vê o bem comum entre as pessoas. E o Aristóteles, ele é um estudioso, né, um estudioso do Platão, ele não chegou a conhecer, mas o Sócrates era professor dele, e ele determinava o quê? As virtudes que tu tem que seguir para atingir a ética, que é essa verdade. E o que é a verdade para os dois? O bem comum, o bem do próximo, a relação de ganha-ganha. Diferente do sofismo que não importa como tu vai atingir um objetivo, uma determinada verdade. Não importa os meios, importa o que tu conseguir atingir aquela verdade, não importando como tu vai chegar. Seja utilizando a ética, seja não utilizando. Então, baseado nisso, nós começamos o quê? A herdar esse tipo de cultura, uma mistura de sofismo junto com a filosofia grega. Só que isso daí foi aumentando, né, essa questão mais do sofismo, quando aconteceu a união entre a cultura grega e a cultura romana. Que o romano, ele trabalhava muito uma cultura do hedonismo. O que que significa? A busca pelo prazer. Sérgio travou, Ah, agora deu uma voltou. travada. Agora voltou? Consegue me ouvir? Aham, Ah, maravilha. E aí o que que acontece? Passado essas correntes, vem o povo romano e eles tinham uma corrente que se chamava hedonismo, que fazia o quê? Uma busca pelo prazer. E ali tu reforçava muito o que a corrente do sofismo fazia, até que se misturou aqui com a nossa corrente, né, com a migração de povos, enfim, guerras, tudo. E nós vemos que a ética, e eu costumo dizer que a ética ela tem que ser sempre o quê? Fortalecida, fortificada, visando sempre o quê? O bem comum, nunca tirando uma vantagem. Porque o hedonismo ele tinha o quê? A busca pelo prazer. O que é a busca do prazer? A realização imediata de algo. Então, quando nós não tomamos uma decisão ética, e nós temos vários casos, seja dentro da política, não importa, pode ser dentro da família, pode ser dentro da profissão, não importa onde ela vai ocorrer a falta de ética, por exemplo. Por que que muitas vezes a pessoa ela age assim? Para buscar o quê? Um prazer imediato. E o que que o prazer ele traz? O individualismo. E tu não consegue ver o bem-estar da outra pessoa, daquela atitude que tu fez. Então, vou dar um uhum. exemplo, né? Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que não segue a sua legislação.
qual que é o prazer imediato que o empresário ele quer ter naquele momento? Ele quer ter o prazer de ganhar lucro, não importando se ele vai seguir uma legislação ou não. Pode ser desde a falta de pagamento, pode ser uma sonegação de imposto, não importa, ele vai achar o quê? Uma forma de não usar atitude ética para realizar um prazer, que o prazer nesse caso é o quê? É a individualização dele, ele não está vendo o bem do próximo. Só que quando tu faz isso, você acaba vendo o quê? Prejudicando alguém. E a longo prazo, isso aí pode trazer o quê? Um prejuízo maior para a empresa. Primeiro, a questão da causa trabalhista. Segundo, a desconfiança do cliente em comprar daquela empresa, se ela sabe de alguma atitude antiética que ela realizou, por exemplo. E não só isso, né, Lucas? Formou a questão da ética e da moral. No mercado de trabalho, também... no mercado de trabalho, só vou concluir, no mercado de trabalho, por exemplo, né, o que nós notamos? As empresas, e não são todas, nós não podemos generalizar, tem empresa muito boa assim, mas nós temos as empresas que vão fazer isso e nós temos o quê? Os funcionários, que podem também realizar uma atitude antiética. Em que sentido? Né? Eu costumo dizer, né, que tem pessoas que às vezes querem faltar ao trabalho, às vezes simplesmente por uma dor de cabeça. E aí o que eles querem? Às vezes eles não estão nem doentes. Eles podem alegar o seguinte, por exemplo. Hoje estou sem vontade de trabalhar. Qual que é a primeira coisa que eles fazem muitas vezes? Pegam um atestado num postinho e simulam, por exemplo, uma dor de cabeça. Aqui é um exemplo. Isso daí é o quê? Uma atitude antiética que pode também partir do funcionário. O que isso vai prejudicar a empresa, por exemplo? A empresa tem que treinar aquele colega para assumir aquela função que foi deixado aberto. Além de treinar aquela função, ela pode, por exemplo, ter um prejuízo. Eu não tenho a pessoa específica para fazer a atividade daquele funcionário. Quem tem que fazer isso muitas vezes? O dono da empresa. Então isso acaba sendo o quê? Uma corrente. E se uma empresa faz isso, ou um funcionário faz isso, o que acontece? Tu acaba... Então, basicamente, nós vemos que a ética, ela é aplicada, pode ser aplicada tanto para funcionários quanto para empresas. Mas para resolver isso, nós temos o quê? Que fazer sempre um trabalho de conscientização. Né? Por isso que é interessante a gente promover sempre palestras, cursos, as empresas criarem códigos de ética também, para que consiga reduzir esses casos de antiético no mercado de trabalho, seja a empresa fazendo isso, ou seja, a questão de funcionários. E você, Yara? O que acha dessa questão? Será que são as empresas, são funcionários? Qual que é a tua opinião? O que elas podem fazer com relação a isso? O que eu ia falar antes é o seguinte, que a falta de ética numa empresa, ela pode causar um clima organizacional muito pesado entre os funcionários. Isso pode afetar os resultados da própria empresa, né? Então, se foi feito todo aquele esquema para manter os funcionários motivados a dar o melhor de si, mas você vê que o seu gerente ele está impondo algumas regras que acaba prejudicando o funcionário, né? Isso acaba
indo contra tudo aquilo que você planejou de motivação para os funcionários, né? Então, isso é um Uhum, problema grave que alguns líderes precisam lidar com isso. Por exemplo, a questão uhum, das horas extras que alguns gerentes impõem, e aí você fica um pouco assim, né? Como falar não para uma regra dessa, né? E às vezes a uhum, questão não é nem opcional, né? Olha, uhum, tem que ter hora extra aí e tal, e aí acaba prejudicando, porque ao invés de motivar, acaba desmotivando o funcionário a dar o melhor de si, porque ele vai estar com uma sobrecarga, né? uhum, Além das 8 horas que é o padrão da CLT. uhum. Em alguns países também é coisa de 6 horas, aqui para a gente é 8 horas, né? Em Uhum. alguns países são 6 horas. Então, além dessas 8 horas, a pessoa cobrar além da conta e obrigar o funcionário a isso é um pouco antiético, no Uhum. sentido que não visa o bem comum, porque você vai estar prejudicando uma parte, que é o funcionário. Uhum. Então, muitas empresas acabam aplicando isso na empresa para não contratar mais funcionários. É uma estratégia que as companhias Uhum. têm, né? Sobrecarregando o time Uhum. ali, né? Então, isso acaba indo contra todo aquele programa que foi feito para motivar, né? Uhum. E tu sabe que isso daí, eu penso assim que são dois motivos que pode acontecer essa falta, por exemplo, da falta de cumprir a lei. A Uhum. primeira, que pode ser por uma má fé, e isso é uma questão também antiética, né, quando ela não cumpre. E nós temos o outro lado, que é a questão que da falta de conhecimento também sobre as leis. E aí É, basta a empresa saber o quê? Encaixar as pessoas nas vagas corretas. Mas como assim? Não colocar muitas vezes pessoas que não têm um conhecimento técnico nas áreas que elas têm que apresentar um resultado. Então, por exemplo, nós temos lá na área de gestão de pessoas, o setor lá de direito trabalhista, colocar uma pessoa capacitada que conheça sobre a CLT para orientar a maneira correta a empresa. Ou, pelo menos, contratar o pessoal adequado para fazer a administração da empresa, por exemplo, para que ela consiga o quê? Tomar as decisões e consiga contratar o pessoal adequado para a empresa não sofrer uma multa. Porque antigamente era mais fácil de tu burlar a lei. Agora, com algumas leis, como nós temos, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, ela automatizou muitos processos dentro das empresas, como, por exemplo, a questão da fiscalização. Então, em vez de muitas vezes o fiscal pegar um caderninho e lá ele faz a inspeção no momento, ele faz isso tudo de forma digital e agiliza muito o processo da fiscalização, por exemplo. Isso é uma coisa sim, que mudou. A empresa não tem mais como omitir isso. Nós estamos migrando agora para uma fiscalização rígido. mais automatizada, mais tecnológica. Então, tu não tem mais como burlar. É como, por exemplo, uma sonegação de imposto. Hoje existe a nota fiscal eletrônica. Quando tu sonega imposto, que nem eu dei anteriormente, também tu não está sendo ético. Porque esse dinheiro vai para o governo e isso dali vai o quê? Ser repassado para as outras áreas, como saúde, educação. Então, isso daí, o que, que pode acontecer nesse aspecto? Né? Tu pode sofrer uma pena maior e hoje é muito difícil por causa dessa questão da Lei 13874, por exemplo. Porque hoje está tudo muito automatizado. Inclusive, tem um sistema próprio, que é o e-social,
que agora estão desenvolvendo outro, tá a caminho também vindo outro sistema, que a empresa faz todos os registros das informações dos funcionários. E tem que declarar isso lá para a Receita Federal, para ver o teu pagamento da FGTS, INSS, cadastrar tudo certinho. Antigamente isso era mais manual, hoje faz tudo pelo computador. Se a Receita desconfiar de algo, tu vai ser pego e a fiscalização vai te pegar, por exemplo. Então, mas assim, é o uma questão muito pessoal interessante. da contabilidade, Lucas, o pessoal que você contrata, porque às vezes o departamento da contabilidade não são funcionários da empresa, são terceirizados. Você contrata uma empresa de contabilidade para fazer a prestação de conta, né? Essa Isso, empresa que presta um isso. serviço para uma outra, ela tem que informar o empresário das leis trabalhistas para evitar os processos que possam prejudicar a empresa, né? Então, Isso, exatamente. Complementando isso que tu falou, né? Claro, nós temos, como agora vem a seguinte questão que tu disse. Você pode terceirizar esse serviço, mas também contratar pessoas o quê? Capacitadas, complementando essa questão, que entendam pelo menos o básico dessas leis, por exemplo, diretores, gerentes com a formação adequada. E aí o que a gente advogados encontra que isso também. pode acontecer? Muitas vezes pessoas que não têm o quê? Formação administrativa, administrando alguns negócios, por exemplo. Então a importância de ter o quê? A formação adequada. E quem que vai contribuir isso, além do dono do negócio? As próprias pessoas que vão o quê? Fazer essas contratações. Muitas vezes, o que nós notamos hoje? Por que acontecem esses problemas? Nós temos muito, e isso pode acontecer também de negócios familiares ter isso. Vou contratar fulano, vou colocar lá num cargo, por exemplo, de direção ou gerente, porque ele é meu parente. Mas ele muitas vezes não tem o quê? A capacitação adequada para assumir aquele cargo. E aí, o que acontece? Esses problemas das empresas infringirem, por exemplo, a questão da Das lei. leis. A própria política é um exemplo. O que nós encontramos, às vezes, assumindo um cargo executivo, e eu digo que a administração também seria importante, principalmente para fazer as leis. Nós vemos, às vezes, médicos, advogados, pessoas de outras formações assumindo cargos executivos, como governadores, enfim, ou colocando pessoas em pastas que não têm formação em gestão pública, por exemplo. E a gente já tem essa herança que vem da política e vai vindo o quê? Para o setor privado. Quando, na verdade, tu tinha que ter um gestor público à frente dessas pastas. E quem faz as nossas leis também teria que ter um conhecimento básico em direito para não dar problemas como furos em leis que a gente enfrentou nesses últimos anos. Que a gente tem que fazer essa reforma com essa lei da liberdade econômica para automatizar, por exemplo, a questão das leis, da automatização de uma fiscalização, por exemplo. E aí, o que nós vamos fazer na sequência, né? Essa questão. Vamos pegar, por exemplo, num processo seletivo, né? Pegar aqui um exemplo, trazer isso para a nossa carreira, né? Que nós já vimos o conceito ali de ética, já vimos essa questão da importância do conhecimento técnico. Nessa questão aqui nos processos seletivos, uma outra coisa também que a gente encontra é o seguinte, esses dias eu estava vendo uma pesquisa que ela estava apontando que havia candidatos que mentiam em processos, colocando muitas vezes cursos que eles não tinham conhecimento. Eu queria ver a tua opinião de que, caso a pessoa se candidate a uma vaga, como que ela poderia
sair nessa questão sem precisar, por exemplo, omitir uma informação do currículo, por exemplo, ou enfeitar o currículo com uma competência que ela não tem? É uma ótima pergunta, viu, Lucas? Muita gente que me procura para fazer currículo, essas coisas, às vezes não tem a formação, os cursos adequados de acordo com o objetivo profissional que ela está buscando, né? E eu sempre estou aconselhando, olha, tem cursos gratuitos na internet, alguns resolvem o problema, né? Principalmente quando é questão de primeiro emprego, você pode fazer alguns cursos básicos naquela área. Mas mentir no currículo é algo que eu não aconselho, porque o profissional de RH, hoje em dia, ele é muito preparado para descobrir se a pessoa está mentindo ou não, ele vê alguns detalhes, ele tá por dentro de que isso realmente acontece muito. Mas o problema é que você vai assumir um cargo que você não tem a experiência que a empresa está buscando e aí você vai ficar um pouco com peso na consciência, né? Porque, nossa, eu estou mentindo, né, para conseguir a vaga, mas será que eu vou conseguir sustentar isso depois? Porque pode virar um problema e causar até de você ser mandado embora, né? Caso eles descubram e tal, porque daí já começa a abalar uma coisa muito importante, que é a confiança, né? Quando você contrata alguém, porque você está confiando naquela pessoa. Então, mentir no currículo, colocar cursos que não tem, é complicado, porque hoje em dia, com tanta opção de curso gratuito em algumas áreas, que pode dar o incentivo inicial para você iniciar naquela área, alguém para fazer isso realmente tem que ter muita cara de pau, porque acaba se prejudicando nisso, né? Exatamente. Complementando isso que tu comentaste, uma coisa muito interessante é a questão da transparência e também a questão da humildade também. E para que você consiga trabalhar essa questão dessas informações, a transparência e a humildade ela é fundamental, porque você até pode concorrer àquela vaga, mas você já tem que ter ciência. Se você não tiver uma daquelas competências, você já não vai ser selecionado. Por isso que é sempre interessante analisar antes, porque se tu mentir muito no currículo, nas entrevistas, um exemplo, vai chegar um tempo que você não vai conseguir atingir o objetivo que tu quer, que é o quê? Ser contratado. E a humildade que eu me refiro é o seguinte: se te chamaram num processo seletivo, diga, eu tenho essa habilidade, eu sou muito bom em informática, mas eu não tenho a habilidade de trabalhar na máquina X, mas eu não me importo de aprender. Muitas vezes as empresas, elas se interessam muito o quê? Nas pessoas que estão dispostas a aprender algo novo. Tem, não vou dizer que são todas, mas tem caso a caso de algumas que já querem profissionais experientes. Mas tem muitas empresas que elas buscam o quê? Pessoas que estão abertas a aprender coisas novas. E assim você consegue o quê? Crescer na sua carreira quando você conhece as tuas limitações, mas tu está disposto a melhorar aquilo que tu tem que melhorar. E o primeiro passo para isso é a questão do autoconhecimento. Então, a gente sempre fazer uma reflexão. O que eu preciso hoje?
qual que é o meu objetivo? Voltar ao mercado de trabalho, ok, mas qual cursos que eu preciso? Ah, eu quero trocar uma vaga, eu quero trabalhar num financeiro, mas eu tenho experiência no comercial. Então, em vez de tu já querer trocar de área imediatamente, pega e migra para o comercial, por exemplo, e vai fazendo cursos até você conseguir atingir tua carreira no financeiro, por exemplo. Então, é Ô, tudo uma Lucas, questão que é de planejamento, autoconhecimento, e vou dizer para vocês, muita resiliência também, pessoal, porque a gente sempre sim. vai passar o quê? Uns perrengues. Mas vai chegar uma hora ou outra que a gente vai conseguir atingir aqueles nossos objetivos. Deixa eu só dar uma dica que eu costumo dar para os profissionais que vão para uma entrevista de emprego. Uhum, Eu, eu, eu sempre oriento assim, quando você for para uma entrevista, e às vezes você não tem a experiência que eles estão buscando, além de você falar isso que você falou, né? Olha, eu uhum, estou disposto a aprender, eu estou disposto a, a me entregar naquele aprendizado. É legal você falar assim, se você quiser fazer uma semana de experiência, fala que você está disposto, porque nessa uma semana você uhum, consegue ver se aquele cargo é para você também. Então, eu uhum, já vi muita gente conseguir emprego dessa forma. Fala para o recrutador: olha, eu estou disposto a fazer uma semana de experiência para vocês conhecerem o meu trabalho. E nessa, você também vai conhecer se você quer realmente aquele emprego ou não. Então, é uma troca. A empresa vê se você tem a qualificação para o cargo uhum, e você também vê se você quer participar. Mas é lógico, você tem que ver também a questão. Se você tem essa disposição de estar uhum, indo uma semana lá, sem compromisso, para poder fazer uma experiência, e tem que ser um acordo, né? Pode até combinar umas 4 horas para, né? Não precisa ser exatamente às 8 horas, né? Tudo isso vai ser uhum. acordado entre você e o recrutador, né? E em alguns casos, isso ajuda muito o profissional a entrar na empresa, porque ele vai estar disposto a fazer aquela experiência com a empresa para que ela conheça o seu trabalho. Uhum. Exatamente. Isso também é uma alternativa justamente para que você também venda o seu trabalho. Mas uma coisa também que muitas vezes nós temos que superar, eu acredito que esse é o obstáculo que a gente enfrenta, é a gente não se conformar com aquela situação que a gente está, porque muitas vezes a gente tem muitos cursos e a gente estagna por achar que aquele conhecimento já está suficiente, quando na verdade não está. Então, a primeira barreira que a gente tem que superar sempre é não estarmos satisfeitos naquela situação que a gente está, né? E aí, isso é tudo uma questão de treino, né? Eu costumo dizer, né, que nós somos vendedores e nós temos que sempre saber se vender no nosso processo seletivo. E o vendedor, o que que acontece? Ele nunca está pronto, ele está sempre o quê? Se aperfeiçoando. Quando eu participo de eventos que a gente tem que vender a nossa empresa, por exemplo, a minha empresa ali, a Culturaliza, o pessoal diz, nossa, tu deu um show aí, tu fez uma apresentação fantástica. E o que que eu digo para ele? Eu tenho muito que melhorar ainda. Mesma coisa quando a gente está em busca de uma vaga. Será que essa formação, eu só tendo ali minha graduação já está suficiente? Será que eu não tenho que buscar uma especialização? Será que para mim voltar no mercado de trabalho eu não estou precisando daquele curso? Eu tenho bastante curso, mas daqui a pouco não é hora de uma reciclagem. E o que que é uma reciclagem? É você repensar o que você tem que melhorar.
Então, baseado nisso e com a dica também ali da Yara, além de você fazer esse teste, você também tem que refletir sobre o que você tem que melhorar nesse aspecto. E a ética é muito isso, você não só ser ético com uma pessoa, como a gente falou, mas ser ético o quê? Consigo mesmo também. Então veja que nós temos dois trabalhos, ser ético com nós mesmos e ético também o quê? Com o próximo, para que a gente consiga o quê? Atingir o passo, o nosso objetivo, que é o que? A conquista dos nossos sonhos. E não importa o sonho que tem, se é voltar ao mercado de trabalho, se é conquistar uma nova carreira, não. Tem que ter muita transparência e autoconhecimento. Mas muita também o quê? Humildade. Que a humildade, a gente sempre o quê? Vai conseguir atingir os nossos objetivos. Sempre. Né? E como eu costumo dizer, né? Nem eu, nem você, Yara, né? Nunca vamos estar prontos. Né? Nós estamos sempre aí nos aperfeiçoando, né? Compartilhando as Olha, experiências aí com eu vocês tenho também uma que frase nos muito acompanham. boa. Eu tenho uma frase muito boa para essa questão. Claro, Nada é tão bom que não possa ser melhorado. exato. Eu sempre, eu às vezes olho assim, nossa, tá tão bom, mas aí começam os detalhes. Pode melhorar aqui, ali. E aí, só que, claro, né, gente? O Uhum, processo ali não pode ser infinito também, porque senão a coisa não sai uhum. do papel, só fica, você vai arrumar tanto detalhe que você acaba esquecendo de pôr em prática, né? É, Mas uma isso que coisa muito. você falou, Lucas, Uhum, sobre ser ético consigo mesmo, é muito importante. E muitas empresas, inclusive, buscam pessoas éticas para cargos de confiança. uhum, Cargos de liderança, cargos que você precisa expor que você realmente está falando a verdade, então, com comprometimento com a verdade. Então, muitas empresas estão buscando por um perfil ético, né? Mas é, não ético assim no sentido de só cumprir com as regras da empresa, mas em sim uhum. ter valores, princípios acima, como o Lucas falou, né? Visando o bem comum, né? É, Então exata. Uhum, a gente está sempre, eu vejo muitos recrutadores em busca desse perfil, que hoje em dia é muito raro de achar, né? Porque às vezes a pessoa ela é testada pela empresa, né? Existem uhum. muitos testes que o próprio recrutador vê se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Se ela está só cumprindo as regras da empresa ou se ela tem valores acima, se ela questiona um pouco, o perfil questionador, né? Então, Uhum, assim, dependendo da uhum, vaga, se for um cargo de liderança, eles não gostam de pessoas assim mais que se contenta com tudo. É um perfil mais ousado, que vai contribuir com ideias e tal, já é o mais procurado para um cargo de liderança. Agora, se for um cargo mais operacional, eles preferem que a pessoa siga a regra. E pronto, acabou. uhum, Né? Numa indústria, por exemplo, que tem só tem que fazer as mesmas atividades, é uma rotina. uhum, Ele já prefere o perfil mais seguidor de regra, uhum. né? E É, aí uhum, tem que se questionar a questão da ética também, né? Será que essa regra que a empresa está impondo uhum, é algo benéfico? Vai contribuir, né? Ou vai uhum. atrapalhar um pouco? Porque É, tem tudo a questão do clima organizacional, tem toda essa questão
uhum, da busca dos resultados, né? Então a gente não pode sempre buscar melhorar, mas não sem princípios que rege ali, que deu o limite ali para uhum, as metas, senão fica como aquele outro filósofo, né, que você falou. uhum. Na verdade, o que que acontece? Achei bem interessante essa questão que tu levantou, né? Os gregos, eles falavam muito sobre três valores que para que você consiga atingir a ética e o bem comum, tu tem que ter, que é a verdade, a bondade e a beleza também. Então, a verdade, resumindo aqui, né, não me estendendo muito, né, só falando bem brevemente, né, até porque a gente teria que levar mais tempo, né, ter uma live específica para falar sobre esses valores, mas a verdade é o que? É essa transparência, né? A bondade é você se doar ao outro. E a beleza, ela vai muito além do que uma beleza estética, mas uma beleza interna. Então, vamos pegar esse exemplo aí do operacional, né? Elementar, você precisa seguir regras, mas também você tem que ser o quê? Um bom colega, por exemplo. Você Trabalho em tem equipe, que. né? Oi? O trabalho em equipe pesa muito no campo industrial. Quando você Exatamente. trabalha no operacional, o trabalho em equipe é o que os recrutadores buscam. Exatamente. Hoje em dia, nós temos o que? Equipes. Não tem mais aquele trabalho individual que nós tínhamos em 1910, 1915. Hoje, principalmente as produções, se você pegar as indústrias automobilísticas, por exemplo, estão montando o quê? Grupos de trabalho. E enraizados. Ser transparente. Ah, não conseguiu produzir? Beleza. Vamos tentar pegar junto, ajudar o colega, por exemplo. Ter um espírito de equipe. A bondade, vamos tentar se ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E a questão da beleza é o quê? Essa impressão que tu vai passar para as pessoas, que até a beleza ela é o quê? Cativa. Não digo a externa, mas eu digo a interna, que é o quê? Você ter valores, virtudes para cativar as pessoas e tu conseguir atingir os teus objetivos. Então, é isso que eu costumo dizer que para você ser ético, você tem que desenvolver esses três valores. Que aí tu vai ter o quê? Um bom convívio do trabalho. Tu vai ter um ambiente mais sadio de trabalho. Tu vai gostar, se apaixonar pelo teu trabalho. E tu vai conseguir fazer o quê? Uma carreira promissora. Que esse que é o objetivo. Né? Vamos então para as considerações finais. E aí nós vamos encerrar a live. Agradecemos também pela presença de vocês. E eu começo, Yara. Quais as considerações finais que você quer fazer? Bom, em questão da ética, nós precisamos sempre ter a consciência de que nós não estamos mentindo para nós mesmos e nem para o próximo, porque ainda mais no ambiente de trabalho, né? Que geralmente as pessoas passam mais tempo no trabalho do que na vida pessoal, então é uma área da vida que pega muito espaço. E Uhum. não mitam para vocês mesmos, os gestores também precisam ser muito éticos para conseguir o clima organizacional, né? E eu queria até lembrar, Lucas, que nós estamos mudando um pouco de assunto, que nós estamos com inscrições para o Método Alavanca, que é um projeto que eu tenho, né? A gente tem Uhum. parceria junto, é a Prêmio Currículos e a Culturalize. Quem quiser se inscrever, né, é uma experiência que você vai estar tendo para a sua vida.
Tem mentoria, tem currículo, tem carta de apresentação, tem LinkedIn, e vai te ajudar muito no autoconhecimento também, até pela parte da mentoria, né, para você se autoconhecer e buscar as vagas que mais têm a ver com você. Então, assim, é uma experiência única que nós estamos promovendo juntos, né, Lucas? Isso, exatamente. Nosso objetivo é auxiliar vocês que estão aí nos acompanhando a voltar ao mercado de trabalho. E esse é um projeto que envolve desde criação de currículos, cadastro de vocês no LinkedIn, mentorias, orientação profissional, tudo isso para ajudar você a se desenvolver. E antes de nós finalizar também, fazendo também as minhas considerações finais, eu acredito que para que você seja uma pessoa ética, você precisa ser o quê? Um bom ser humano. Então, não só no ambiente de trabalho, mas ajudando também o quê? Com projetos sociais. Não existe melhor forma de você se desenvolver do que desenvolver projetos sociais, ajuda ao próximo, né? Ajudando instituições, fazendo trabalhos voluntários. Que Inclusive, muitas inclusive pode colocar empresas, no currículo, né? exatamente, que isso Eu também já vi pode muita ajudar. gente que coloca trabalhos voluntários, até Uhum, pede para eu colocar isso no currículo e acaba ajudando bastante, uhum. porque, querendo ou não, é uma experiência, né? E então pode contribuir Exato, bastante. exato. E tem muitas empresas que acabam fazendo o quê? Estimulando seus funcionários a fazer esses trabalhos sociais, sejam campanhas de Natal para fazer arrecadação, para ajudar instituições. Tudo isso para ajudar no seu desenvolvimento profissional, mas também desenvolver esse lado ético também das pessoas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, e vocês que vieram nos prestigiar. Gratidão a todos vocês, gratidão, Yara. Estamos indo aí para nossa, se não me engano, sexta ou sétima, acho, É, live, a gente mais ou marcou menos. nessa live justamente para não atrapalhar aí quem quer assistir a Copa, para não dar É, problema, né? daqui a E pouco vamos torcer também para que não saia um 7-1, né? Que ganhamos a Copa também, né? não, A Lucas. questão, a questão de live, já estamos chegando no 7-1, já estamos aí com 7 lives quase. Eu Mas tava com vamos torcer aí para a saudades de vir Copa, né? fazer live, porque a gente passou um tempo sem fazer, né? A gente ficou ali um período, né, ali com os nossos projetos, mas estamos retomando. É, Mas, de qualquer forma, pessoal, muito obrigado aí. Precisando de alguma coisa, entre em contato conosco, participem desse método alavanca, que eu garanto que vocês vão gostar muito desse projeto que as nossas empresas estão desenvolvendo. Yara, muito obrigado aí. Vamos dando obrigada. sequência Só aos projetos um e passo a detalhe, palavra para você. para quem quiser acessar o site é www.metodoalavanca.com.br. E lá você vai conhecer melhor sobre todos os Uhum. serviços que nós oferecemos e as inscrições estão aí. Exato. Muito obrigado, pessoal. Um bom resto de Obrigada a ano, um bom vocês Natal, pela um bom ano pergunta. novo e em breve teremos mais projetos e novidades aí para E vocês. mais Muito obrigado. live, né? Com Mais certeza. live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Ai, como que sai? Deixa eu ver.